Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti, seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente aqui dos estúdios da B3, nesta sexta-feira, no centro da cidade de São Paulo. O Cenário Econômico está no ar e começa exatamente com a notícia do Banco Inter. Hoje, o Dia da Economia Brasileira foi marcado justamente por esse fato, porque uma notícia de um site especializado em tecnologia, o Tecmundo, divulgou exatamente uma reportagem que publicava ali o seguinte contexto. Um hacker teria invadido o sistema de segurança do Banco Inter, que é um banco digital que abriu inclusive seu capital e fez oferta pública de ações na última segunda-feira aqui na B3. O banco nega que tenha havido a invasão, mas confirma que houve uma tentativa de extorsão, ou seja, se o banco desse ou não desse os valores. Ainda não, a gente daqui a pouco traz os detalhes da reportagem. Antes, por gentileza, Carlão, só para eu contar exatamente esse começo da história. Daqui a pouco a gente entra nesse dado aqui. Mas diante de todo esse caso, o que provocou aqui foi um movimento na Bolsa de baixa das ações do Banco Inter. Obviamente que o assunto aqui é um pouco maior. Há uma invasão ou não ao sistema de segurança de um banco digital, baseado exclusivamente no ambiente digital. E o que isso poderia provocar, primeiramente, para as ações da empresa, que tiveram uma repercussão negativa hoje aqui, com relação aos investidores vendendo os papéis, o que causa uma queda nas ações do Banco Inter, mas, por outro lado, há uma outra situação. As fintechs são exatamente, e o banco digital, o Banco Inter é uma fintech, ou seja, essas empresas do sistema financeiro que, de alguma forma, estão enfrentando os grandes bancos, o sistema financeiro tradicional, com tarifas mais baixas, trazendo clientes para esse novo ambiente. Qual é a segurança exatamente desses bancos diante desse caso? Vamos lá, a gente fez aqui uma série de apanhado para tentar explicar tudo isso. Você acompanha a partir de agora no Cenário Econômico que já está no ar. Vamos lá. Bom, a reportagem foi publicada pelo Tecmundo, esse site especializado em tecnologia. Para entender exatamente tudo o que aconteceu, nós separamos alguns trechos dessa reportagem e também a resposta da assessoria de comunicação do Banco Inter. Vamos lá por partes para a gente entender exatamente toda essa história. Vamos lá, nós temos o primeiro trecho ali da reportagem do site Tecmundo, que foi publicado exatamente hoje, nesta sexta-feira, e que traz essas informações todas. Está ali, olha, um suposto ataque hacker realizado ao longo das últimas semanas teria exposto justamente os dados pessoais de milhares de clientes, funcionários executivos do Banco Inter, um dos maiores bancos totalmente digitais do Brasil. Os dados estão presentes em um arquivo criptografado de 40 gigabytes e por lá são encontradas fotos de cheques, documentos, transações, e-mails, informações pessoais, chaves de segurança e senhas de cerca de 100 mil clientes. É exatamente essa o que a gente tem de informação. Vamos para a segunda tela agora, Carlão? Exatamente está ali. O que nós temos, esses dados são da reportagem do site Tecmundo. Agora nós temos aqui uma outra informação. Na terceira tela, por gentileza, Carlão. O hacker exigiu uma quantia não revelada para pagamento e alertou que se em 15 dias não obtivesse uma resposta, revelaria o caso para o público. Muito bem. Na terça-feira passada, nós temos a seguinte tela agora, por favor. O Tecmundo recebeu um manifesto de 18 páginas assinado pelo hacker John, que se intitula como John, que detalha de maneira técnica como teve acesso aos dados e quais foram as suas motivações. Além disso, ele também detalha como funcionou uma provável extorsão ao Banco Inter, com prazos de dinheiro envolvido para o caso ser deixado de lado e resolvido internamente de acordo com o John. O pagamento não foi realizado. Bom, agora da assessoria do Banco Inter. O próprio hacker diz que não, que houve, ele alega que fez a extorsão, mas que não recebeu dinheiro. Agora exatamente da assessoria do banco. O Banco Inter comunica que foi vítima de tentativa de extorsão e que imediatamente constatou que não houve comprometimento da segurança no ambiente externo e nem dano à sua estrutura tecnológica. A companhia esclarece ainda que comunicou o fato às autoridades competentes e a investigação corre em sigilo. Uma outra informação do banco, divulgada depois dentro dessa mesma nota, dá conta da seguinte informação. Reforça também o Banco Inter que, conforme a Lei 5.250 de 1967, artigo 16,
É crime a divulgação de notícias falsas ou fatos verdadeiros, truncados ou deturpados a respeito de instituição financeira, não estamos falando de um banco, ou para causar perturbação da ordem pública ou alarma social. Essa nota pública do banco depois de tudo o que aconteceu. Agora, fato é que durante todo o dia também, e nós apuramos isso internamente, clientes do Banco Inter entraram em contato com o Banco Inter pelos canais de atendimento, é um banco digital, ou seja, pelo app do banco ou pelo site do banco, ou ainda pelo telefone, perguntando se deveriam tomar alguma atitude em relação a isso. A informação do banco para os clientes foi exatamente o seguinte: a reportagem é falsa, os seus dados estão garantidos. E não recomendou em nenhum momento que alguém fizesse substituição de senha, troca de senha do cartão de débito, do cartão de crédito, ou mesmo do acesso à plataforma do banco, que todo mundo faz pela internet. O banco mantém a informação de que seus dados estão extremamente seguros e que a invasão não teria, para usar uma expressão de polícia, logrado êxito, ou seja, não teria dado certo. Mas confirmou sim que a extorsão existiu e que agora o banco apura o caso com as autoridades competentes, mas uma apuração que está sendo feita agora em sigilo. Diante disso tudo, obviamente, o banco abriu capital e fez uma oferta pública de ações aqui na Bolsa numa cerimônia na segunda-feira, e durante todos esses dias estava sendo negociada normalmente. A gente vê exatamente que os investidores compraram a ideia da notícia e começaram a vender as ações do banco, ou seja, trouxe já um dano especificamente para o banco, para as ações do banco. A gente dá uma olhadinha naquele valor ali. Para se ter uma ideia, ontem, e foi exatamente o valor da abertura de hoje, as ações estavam sendo negociadas a R$ 74,89. Caíram exatamente isso às 10 horas na abertura do pregão. Às 10h24 foram a R$ 68,10. Recuperaram-se um pouco por volta de 11 horas, 73,22, você percebe ali, 70,53 no começo da tarde. No meio da tarde a gente viu as ações a 72,48, mas a R$ 71,14 foi exatamente o preço desse grupo de ações, o primeiro lote de ações ali, que na verdade são 4 ações nesse inicial do banco. Ou seja, esse é o valor por ação que a gente tem do banco aqui. Uma queda especialmente importante. A gente percebe que esta reportagem trouxe sim uma insegurança para o investidor dos papéis do Banco Inter. O fechamento é exatamente aquele, olha, a queda que chegou a 10% hoje durante o dia, mas para você ter uma ideia, o BID é exatamente o código da ação aqui na Bolsa do Banco Inter, a R$ 71,14 foi o valor da ação, o fechamento da ação, uma queda de 6,21%. Levando-se em conta que tinha sido de 10% a queda durante o dia, recuperou-se um pouquinho, mas nós temos aí um efeito prático dessa notícia, se confirmada verdadeira ou não, as investigações vão mostrar. Nós temos os dois lados da notícia, mas a gente tem aqui a reportagem confirmando essa história e o Banco Inter negando. Mas no mercado de ações a gente já teve uma repercussão. De qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque nós estamos falando de um novo ambiente de negócios, sobretudo para os clientes, que são exatamente esses bancos digitais que vieram para revolucionar essa relação das pessoas com os bancos. Bom, para a gente falar agora um pouco de economia do dia a dia, nós temos acompanhado o mercado, não especificamente no dia de hoje provocado por isso, daqui a pouco a gente tem as informações da Bolsa de Valores, mas como anda a economia do país, levando-se em conta tudo que nós tivemos. Duas notícias são bem claras. Uma de ambiente externo, ou seja, a questão dos juros americanos, as posições, nós tivemos lá atrás as decisões do governo americano de sobretaxar o aço e depois toda a guerra comercial com a China, que continua ainda em negociação, sem um horizonte de solução, mas a negociação agora está sendo feita entre as duas partes, ou seja, representantes dos dois governos, e aqui no ambiente doméstico do país, o ambiente eleitoral. Qual a razão, e se é que há razão para a gente ter esse ambiente mais oscilante dos mercados de capitais e, evidentemente, do dólar que subiu de forma expressiva nos últimos tempos? O Fábio Pina está conosco aqui, economista da FEComércio. Obrigado, Pina, uma vez mais. Prazer. A gente chegou a um dólar altíssimo esses dias. Estamos falando de 3,55 dias desses. O dólar valorizou-se demais. Se eu pegar nos últimos 45 dias... Sim, um mês e meio. A gente tem exatamente uma situação. A Bolsa sobe, desce, hoje praticamente estável, uma leve queda, daqui a pouco a gente tem esses números. Dá para justificar exatamente esse valor de dólar, por exemplo? Dólar sempre foi aquela ideia de insegurança com a economia do país, as pessoas vão lá e compram um dólar. Mas a gente está tendo essa insegurança toda para justificar um dólar desse tamanho? Não, eu não gosto do mercado eufórico, eu não gosto do mercado em pânico. Os dois ambientes são ambientes para a gente cometer muitos erros. Eu aprendi logo na faculdade que dólar é um ativo interessante. A gente compra ele na alta e vende ele na baixa. A gente faz tudo errado. Ou seja, no nervosismo, quem não estava disposto a pagar 3,20 no câmbio,
passa a estar disposto a pagar 3,55. É muito estranho. Se eu achava que não valia 3,20, por que eu acho que vale 3,50? Tem alguma explicação no meio, que é um comportamento de medo, de nervosismo. Externamente é fato, os Estados Unidos devem elevar a taxa de juros, mas todo mundo sabe disso há algum tempo e não deve ter todo este efeito. Tem uma guerra comercial americana com China e com o resto do mundo, mas algo bem tênue, muito menor do que as notícias fazem crer. E eu acho que ela será resolvida. Não é interessante para ninguém no mundo uma guerra que se escale. E não parece que está escalando, parece que estão se ajustando. Então, eu acho que o ambiente externo tem pressão. Só para fazer uma menção, nessa última reunião entre os chineses e os americanos, obviamente todo mundo colocou a régua lá em cima para poder ceder em alguma coisa. E começaram cedendo. É típico de negociação. Ninguém vai lá embaixo com a régua lá embaixo. É óbvio, você pede tudo para conseguir alguma coisa. E nós teremos um encontro de contas aí entre a China e os Estados Unidos, entre o mundo é globalizado. Não é bom para ninguém uma guerra comercial. Os dois se dependem. Os dois se dependem. O maior cliente, o maior consumidor e o maior produtor e o maior fornecedor. É difícil imaginar uma guerra que vá acabar com as duas economias. Isso é besteira. Agora, no ambiente interno, a gente tem um ano eleitoral que sempre é um ano que vai ter oscilações. A magnitude das oscilações no câmbio, para mim, não faz sentido. Porque se eu tenho a perspectiva ou a percepção de que o câmbio vai fugir de controle a ponto de sair de 3,20, 3,25 para 3,55 em um mês e meio, em menos de 2 meses, eu tenho que ter a seguinte suposição. O próximo presidente, o próximo governo, a próxima política econômica vai perder o controle, vai perder a mão. E aí ele não para em 3,55, ele vai para 3,60, 3,65. Ou seja, eu teria que ter a suposição de um cenário onde eu perco o controle sobre o câmbio. Não me parece razoável esse cenário. Por outro lado, que podia estar subvalorizada a moeda, poderia, até porque, novamente, num ambiente eleitoral de muita incerteza, a gente sabe 4 ou 5 candidatos, tem 20 e poucos, mas sabe 4 ou 5 mais firmes, mas de nenhum desses, os principais, a gente sabe pelo menos o nome do vice-presidente. Ou seja, não está colocado... Que é importante na história do Brasil. Ou seja, eu quero dizer, se a gente não sabe nem o vice-presidente, que é muito importante na história, a gente sabe por quê, mas se não sabe nem o nome do vice-presidente, a gente não sabe sequer as coligações, o tempo de televisão, como é que vai ter a relação de forças. Eu diria o seguinte, eu tenho brincado com meus colegas que a partir do dia 16 de julho deste ano, ou seja, um dia depois da final da Copa do Mundo, a gente começa a falar seriamente em eleições. Então, não dá para ter um cenário minimamente razoável agora. Ou seja, também se você ter muito otimismo, me parece errado e precipitado. Mas estar desesperado também parece um excesso de causa. Não há motivo para a gente ter o teu desespero. Não houve mudança nesses últimos 45 dias, a não ser o mal-estar político e também por conta desse vai e vem do Supremo Tribunal, de uma série de coisas que tem irritado bastante o consumidor, mais acho que do que o empresário, ele acaba afetando esse humor, mas não nesta magnitude. Então, acho que também, além de tudo isso que a gente conversou, tem um aspecto de especulação no meio que faz parte do jogo. Alguns vão ganhar muito, outros vão perder muito nessa brincadeira. Agora, vamos só voltar à questão, porque as questões externas a gente tem muito pouca capacidade de controle, não temos nenhum controle. Obviamente, mas há um caminho ali, porque também não interessa para ninguém. Nós temos uma crise recente em 2008, 2009, que nem a Europa, nem os Estados Unidos, nem a Ásia, eu estou falando de economias extremamente poderosas, querem ver repetida de alguma maneira. Acho muito pouco provável. Há uma série de controles maiores ali e outra, né? A gente já percebeu que boa parte da tática de negociação do presidente Donald Trump é bater pesado para depois assoprar. Isso parece que está muito claro, né? Sim. Bom, então quer dizer, por esse aspecto a gente vê que, claro, há uma turbulência, mas não deve se prolongar. Agora, o ambiente aqui, necessariamente no Brasil, você fez menção, a gente não tem ainda informação sobre nenhum vice. As pesquisas, se a gente olhar para o histórico recente, nenhuma não vale... Não quer dizer nada. Não quer dizer muita coisa neste momento. Sim. Com essa antecedência da eleição. Não quer dizer, nunca quiseram dizer nada neste momento. O que é? É aposta o que a gente está vendo? Eu acho que são apostas. Algumas pessoas compram um ambiente mais nervoso em alguns momentos, também compram um ambiente de muita euforia em outros momentos. Então, eu diria, se o dólar cair para R$3, eu falo, também está errado. Não há motivo para tanta euforia, porque não há certeza das coisas. Claro. Então, o mercado já é nervoso, mas o mercado também se vale desse nervosismo e é absolutamente legítimo, que fique claro. Mas ele se vale desse nervosismo para aumentar a volatilidade e aí as pessoas ganham. Especulação ficou uma palavra feia, porque parece alguma coisa ruim, mas não é. Eu especulo quando eu compro um terreno que eu acho, talvez ele se valorize. Isso é um tipo de especulação. Isso é do jogo. Tem gente especulando se o câmbio vai subir mais, vai subir menos. Se eu aposto que o câmbio vai continuar subindo, eu comprei ele a 3,55, eu vou ganhar com isso. Mas eu posso perder. Então, não é um jogo de certeza que o especulador maldoso vai ganhar. Não é certeza. Então, eu acho que o câmbio está na posição errada. Ou ele tem que continuar subindo, a gente perdeu a mão, não acredito nessa hipótese, ou então ele está
neste momento a gente exagerou no ajuste de desvalorização. Pina, obrigado uma vez mais pela gentileza. É um prazer. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente tem as informações do mercado financeiro hoje. O dólar está estável, mas estável nas alturas, né? Aquela história do paciente que está ali entubado, numa situação de dificuldade, está estável porque não piorou, mas o dólar ainda se mantém em patamares muito altos, levando-se em conta toda essa análise que o Fábio Pina fez aqui, o economista da FEComércio. E a gente tem os detalhes também do Ibovespa. Esse caso do Banco Inter não mexe muito no índice Ibovespa, porque tem peso muito pequeno na carteira do Ibovespa. Há ações que têm muito mais peso, ou seja, Petrobras, por exemplo, Vale, os bancos maiores. Mas, evidentemente, que isso mexeu, sim, de alguma forma, com o ambiente de negociação hoje aqui na B3. A gente fala sobre tudo isso logo depois do intervalo. Já de volta ao estúdio da B3, com as informações do mercado financeiro hoje, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre segurança no ambiente de internet, no ambiente de nuvem, onde se guardam informações, inclusive bancárias, esse caso do Banco Inter, da suposta invasão aos dados sigilosos de clientes do Banco Inter. A gente fala desse assunto daqui a pouquinho. Mas vamos ver como fechou o Ibovespa hoje e também o dólar comercial. O Ibovespa hoje numa queda de 0,20% a 83.118. Durante o dia chegou até a subir 83.600 e poucos pontos, mas o Ibovespa reagiu um pouquinho durante o dia diante da queda de ontem, mas terminou negativo aí de 0,20%. E o dólar comercial continuou no alto, mas uma queda de 0,18%. Mesmo assim, nós estamos falando de um dólar acima de R$ 3,50 a R$ 3,52. Lembrando há pouco o que disse o economista Fábio Pina, esse é um dólar irreal, levando-se em conta a realidade da economia brasileira. Tem um fator especulativo muito grande aí de incerteza que fez com que muita gente apostasse em dólar. Mas hoje as condições da economia brasileira não justificariam um dólar comercial exatamente nesse patamar. Porque se a gente pegar só o ambiente doméstico, não houve grandes alterações do que tínhamos, por exemplo, há 2 meses, que temos hoje. Os fundamentos da economia já eram conhecidos lá. A razão desse dólar mais dilatado é um pouco de fator especulativo. Bom, hoje o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista aos veículos de comunicação da EBC, inclusive a TV Brasil. A entrevista foi ao ar hoje e nós separamos aqui um trecho justamente sobre a questão dos juros bancários. Nós temos hoje um país que saiu de uma crise, saiu da recessão. Nós temos uma taxa Selic muito baixa, mas os juros dos bancos, os juros cobrados pelos bancos dos clientes ainda continuam no ambiente de crise. Até quando o brasileiro vai suportar essa situação? Até quando nós teremos essa situação? Foi exatamente esse trecho que nós selecionamos para você acompanhar na entrevista do presidente da República, Michel Temer. Presidente, diante de toda a melhora no ambiente de negócios e as expectativas muito mais positivas que se tem hoje no país, dada a política econômica adotada no seu governo, sobretudo a queda surpreendente da taxa Selic, mesmo com tudo isso, os brasileiros ainda convivem com taxas cobradas pelos bancos, taxas de juros cobradas pelos bancos acima de 300% ao ano. No cartão de crédito, esse é o drama maior, que é a fonte maior de crédito que os brasileiros têm hoje. A minha pergunta objetiva é, diante desse quadro, o que mais se pode fazer e por quanto tempo mais os brasileiros vão continuar convivendo com essas taxas de juros altas cobradas pelos bancos? Olha, você sabe que isso é uma coisa curiosa. As pessoas acabam não entendendo como é que cai tanto a taxa Selic e os juros continuam altos. Em primeiro lugar, você tome o caso do cartão de crédito, né? Houve agora uma nova resolução do Conselho Monetário Nacional, reduzindo os juros do cartão de crédito e acabando com aquela história, eu vou explicar um pouco melhor, do chamado crédito rotativo, que no passado permanecia durante todo o tempo e num dado momento permaneceu apenas por 1 mês e depois entrava num financiamento natural. Hoje nem este primeiro mês fica no cartão, no crédito rotativo. Desde o primeiro momento você tem juros regulares, portanto a tendência é reduzir os juros no cartão de crédito. Por outro lado, eu tenho falado muitas vezes com o presidente Ilan, e o presidente Ilan do Banco Central está cuidando, com os bancos naturalmente, da redução dos juros. E registro mais, você veja que muito recentemente a Caixa Econômica reduziu os juros para crédito imobiliário. Quer dizer, nós estamos numa movimentação para uma redução dos juros. Já houve uma pequena redução, mas é preciso uma redução mais ampla que está sendo cuidada. Bom, a gente vai continuar aqui discutindo a questão dos juros, porque eles ainda continuam altos, mas há todo um esforço. Aliás,
eu posso divulgar aqui um off, que é um incômodo que o presidente da República tem, porque ele já chamou o presidente do Banco Central para tentar explicar o porquê que os bancos ainda continuam com juros muito altos, sendo que a condição da economia brasileira é completamente outra. Bom, vamos voltar à questão do Banco Inter. A gente divulgou logo no começo do programa hoje toda a reportagem divulgada feita pelo site Tecmundo, baseado em tecnologia, especializado em tecnologia, a resposta do banco negando que houve sim uma extorsão, o caso está sendo investigado, mas não houve vazamento de dados de cliente, não. Bom, para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui Longinos Timochenko, diretor da Cyberdefesa da Stefanini Rafael. Sr. Timochenko, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Nós temos esse caso do Banco Inter, até por uma questão de responsabilidade jornalística, nós só temos essas informações. Divulgamos o que disse o site, divulgamos a posição do banco, a repercussão que teve no mercado financeiro. Mas é claro que esse ambiente digital só vai se ampliar nas nossas vidas. Se a gente vê o que nos últimos 10 anos o que aconteceu, essa guinada foi gigantesca. Qual é exatamente o critério de segurança? Quanto isso é seguro hoje, levando-se em conta o tanto de pessoas que aderem a qualquer coisa que seja digital hoje? Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade da gente poder pulverizar a informação. É uma forma da gente sensibilizar e educar os nossos colegas de trabalho, nossos empresários. A segurança, ela é muito crítica. Hoje ela é urgente, tem que ser tratada com um certo grau de urgência. Esse é mais um exemplo do que ocorre no mercado, de ataques, de que nós vemos sofrendo, e esses ataques estão sendo cada vez mais inteligentes, e as empresas ainda insistem em olhar para a segurança no perímetro de TI. Segurança da informação, Roberto, não é mais só a responsabilidade de TI. As empresas responsabilizam essa demanda, essa atividade como de TI. É também TI. TI é um meio. Nós temos que olhar para a cyberdefesa. Hoje os ataques são inteligentes, nós falamos muito de inovação, o mercado quer avançar cada vez mais rápido, mas não olhando seus devidos controles. Nós não podemos disponibilizar serviços para o mercado sem realmente ter um ambiente totalmente controlado, com mais segurança, analisando os riscos, impactos e preparando suas empresas, seus funcionários para a defesa. Todos os bancos estão hoje no ambiente digital. Acho que é difícil imaginar que um banco não esteja no ambiente digital. Independentemente do tamanho do banco, se novo, se antigo de praça e tudo mais. O que um cliente pode pensar hoje, independentemente de qual seja o banco dele? Hoje o cliente tem que ter muito cuidado como está sendo utilizado o nome dele, né? Como que é o tratamento, se ele consegue ter a percepção desde o acesso ao banco, da abertura do cadastro, como é utilizada a informação, quais são as garantias que o banco dá para ele, oferece para ele em relação à segurança, à privacidade do dado. Então tem que ter esses cuidados e assim, é fundamental nós pensarmos na educação dentro das empresas e também olhando para as pessoas físicas. Nós não falamos de educação digital. Nós falamos do mundo de inovação, falamos de digital, de banco digital. Os bancos vêm investindo cada vez mais, eles investem fortemente em segurança, mas ainda está muito na questão de segurança tecnológica. Segurança é pessoas, processos e tecnologia. Então, o lado pessoa, conscientização, é muito pouco trabalhado. Nós temos que, porque as técnicas de ataques são cada vez mais sofisticadas. E como estão nossas técnicas de prevenção? Nós estamos vivendo uma cyberguerra. Hoje a guerra é tecnológica. Como nós vamos nos proteger? Treinando, capacitando, estando preparado para se defender. E não se defender depois de um incidente. Duas perguntas objetivas, nós estamos com um curto tempo aqui. Perfeito. Me permita, de 0 a 10, qual é o nível de segurança hoje dos sites mais utilizados? Eu estou falando de banco, que lida com as finanças das pessoas, ou onde as pessoas guardam suas informações, como, por exemplo, rede social? Eu diria 7. 7? 7. Porque a gente ainda está muito vulnerável. A nossa cultura Brasil... 30% de vulnerabilidade. Exatamente. É algo extremamente alto. É alto. A nossa cultura Brasil, nós não gostamos de disciplina. Quando se fala de segurança, eu estou falando de disciplina. Nós temos que desenvolver essa disciplina. Rapidamente, e disciplina no caso da pessoa, o que ela pode fazer para se proteger disso? Pessoa como física? Isso, física. A pessoa como física tem que ter, quando ela assinar um termo, ela tem que olhar quais são as garantias em relação aos dados cadastrais dele. Se caso for utilizado, se caso vazar uma informação, qual que é a garantia e a prevenção que ele tem em relação ao nome dele. As instituições estão trabalhando para isso, tá? Para na adesão ter a garantia da privacidade do dado.
Seu Timochenko, obrigado pela prazer, gentileza de atender ter rapidamente contribuído. aqui no Cenário Econômico. Estou sempre à disposição. Muito obrigado uma vez mais. O Cenário Econômico termina aqui, a gente vai continuar acompanhando todos esses assuntos a partir de segunda-feira. Bom final de semana, até lá, hein?